Boa tarde, eu sou Laís Fernandes Borges, sou psicóloga, trabalho no Doutor Consulta, nas unidades do Sacomã, da Teodoro, do Tatuapé, da Consolação e da 9 de Julho. Agradeço ao Doutor Consulta pelo convite de estar hoje aqui participando dessa live e agradeço a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo e nos acompanhando. Bom, vamos começar contando um pouco do Doutor Consulta. O Doutor Consulta, atualmente, tem 30 unidades, 30 centros médicos espalhados na cidade de São Paulo e em regiões. Estamos em constante expansão para facilitar o acesso das pessoas que moram mais distantes e primando pela qualidade, eficiência e praticidade nos atendimentos. Realizamos exames, consultas, check-ups e cirurgias. Primamos por um atendimento especial e humanizado. Para marcar a sua consulta no Doutor Consulta é muito simples. Basta acessar o site, ou então pelo aplicativo ou pelo telefone. Bom, hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a dependência psicológica do tabagismo. Começaremos explicando um pouquinho das causas do vício. Existem 3 fatores linkados ao vício: o fator químico, o fator psicológico e o fator comportamental. A parte química inicia-se da questão: a cada tragada, uma pessoa adquire mais de 4.000 substâncias que são liberadas pelo cigarro. Dentre essas mais de 4.000 substâncias, há a presença da nicotina. Aquela que, quando entra em contato com a nossa parte do sistema nervoso central do cérebro, produz uma substância chamada dopamina. E essa substância, ela estabelece um esquema de recompensa no cérebro e gera aquela sensação de prazer, de bem-estar, tranquilidade, relaxamento. A parte psicológica engloba: o cigarro passa a ser visto como uma bengala na vida do fumante. Se fuma para aliviar um estresse, aliviar uma inquietação, uma ansiedade. Essa é a totalidade da parte psicológica, que vai muito além disso. O cigarro passa a ser um companheiro na vida da pessoa. Na parte comportamental, podemos dizer que o cigarro passa a estar inserido nos hábitos da vida da pessoa, na rotina. O cigarro faz parte da vida da pessoa ao acordar, ao trabalhar, ao relaxar. Ele passa a ser inserido na totalidade da vida dela, de forma a dirigir as ações e os comportamentos. Ele passa a fazer parte disso. Vamos falar um pouquinho agora sobre as substâncias nocivas. Sabemos que, dentre essas 4.000 substâncias que eu falei no cigarro, a nicotina é somente uma delas. E a nicotina é aquela que causa dependência, mas dentre outras substâncias existem monóxido de carbono, alcatrão, chumbo, existem diversas substâncias cancerígenas presentes no cigarro. Dentre as causas de mortes ocasionadas pelo uso do tabaco, nós temos doenças cardiovasculares, nós temos câncer de pulmão e DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que são os enfisemas e as bronquites crônicas. O cigarro é, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o maior responsável por mortes evitáveis no mundo. É algo muito sério. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os tipos de fumantes. Existem basicamente 2 tipos de fumante: o fumante passivo e o fumante ativo. O fumante ativo é aquele que passa a necessitar da substância para se sentir bem, necessita da substância no seu dia a dia. O fumante passivo é aquele que inala a fumaça do cigarro de alguém que esteja próximo no mesmo ambiente, no ambiente fechado, e infelizmente ele adquire prejuízos, ele tem riscos aumentados de desenvolver doenças cardíacas e doenças pulmonares ao longo da sua vida. Dentre esses tipos de fumantes, a gente pode falar de alguns estereótipos. Temos o fumante ocasional, aquele que não tem o vício e que fuma de vez em quando, em festas, para socializar, mas ele não tem a necessidade de fumar todo dia e fica bem sem cigarro. Temos aquele fumante por prazer, que após o almoço, após uma refeição, acende o cigarro e curte cada segundo do cigarro até o finalzinho dele. Temos o fumante por estresse, aquele ansioso, agitado, estressado, que frequentemente está com o cigarro aceso. E temos também o fumante por hábito, aquele que faz parte dos fumódromos,
que às vezes está com um cigarro aceso, nem se dá conta, já acende outro, emenda um atrás do outro, e que o cigarro é parte do comportamento do dia a dia dele. Vamos falar um pouco agora para desmistificar essa questão do cigarro light. Bom, cigarro light quer dizer cigarro com menos nicotina. E o que acontece? As pessoas geralmente fazem uso maior do cigarro light, acreditando vão ter menos prejuízos em usar o cigarro light. Mas, de certo modo, estão um pouco enganadas. Por quê? O cigarro light é muito prejudicial, porque ele não deixa de conter as substâncias cancerígenas. Então, a pessoa acaba se enganando utilizando mais cigarros lights e está prejudicando da mesma forma a saúde, não pela nicotina que causa dependência, que também está presente, mas está num grau menor, mas pelas substâncias que compõem o cigarro que são prejudiciais à saúde. Vamos comentar um pouquinho agora da abstinência. Como vencer a abstinência? A abstinência é uma situação difícil para o fumante que demanda muita disciplina e empenho e determinação. Bom, no dependente, há o prazer no consumo da substância da nicotina, em detrimento da perda de controle de uso que ele adquire com o tempo. O fumante, ele necessita da substância prazerosa, ele ingere nicotina para obter a dopamina. Bom, e com o excesso da nicotina, produzindo a dopamina no nosso cérebro, gerando aquela sensação de bem-estar, de relaxamento, o que acontece? Com o tempo, vai acontecendo um curto-circuito no nosso sistema nervoso central. As células, elas precisam fazer uma adaptação para dar conta desse bombardeamento de nicotina que gera grande quantidade de dopamina dentro do cérebro. E daí começa que o indivíduo precisa ingerir mais substâncias, no caso a nicotina, para se obter a mesma quantidade de prazer que ele se obtinha antes, usando menos nicotina. Isso é o processo que a gente chama de tolerância. Ele precisa utilizar mais cigarro para sentir o mesmo prazer de antes. Bom, e daí com o tempo, o organismo vai ingerindo nicotina, gerando dopamina, até o momento que o indivíduo para, por alguma razão, em algumas horas, de usar o cigarro e entra em abstinência. A abstinência, ela vem com alguns sintomas, e cada indivíduo apresenta esses sintomas especificamente, tais quais inquietação, ansiedade, perda de concentração, tristeza, aumento de peso. Bom, daí pode ocorrer também a fissura. A fissura muitas pessoas desconhecem, mas ela dura em média de 3 a 5 minutos. E o indivíduo necessita obter a substância, é um desejo incontrolável de obter a substância. E para isso estamos nós aqui, psicólogos, profissionais da saúde, para orientar as estratégias que o indivíduo tem de buscar nesse momento da fissura. Bom, nós indicamos algumas. No caso, para a substituição do cigarro, que tem a gratificação oral da boca e a gratificação manual, nós indicamos a beber líquidos, mascar chicletes em balas, aqueles cristais de gengibre, cravo, canela, tudo isso nesse momento da fissura vão estar ocupando a boca e trazendo essa gratificação oral para a pessoa. E da parte manual, aconselhamos a pessoa nesse momento a digitar, escrever, costurar, desenhar, pintar, tudo que substitua a parte do uso da mão. Bom, é muito importante, para combater a abstinência, conhecer os sintomas e a duração de cada um deles, se conhecer. Vamos falar agora um pouquinho sobre as opções disponíveis para ajudar o fumante que deseja parar de fazer uso do cigarro. Nós temos a parte, é muito importante eu dizer antes, toda a medicação, ela é imprescindível com a mudança de hábito. Vamos então falar da parte farmacológica. Bom, na parte farmacológica nós temos a terapia de reposição de nicotina, que são aqueles adesivos, chicletes, a goma de mascar ou a pastilha. Nós temos 2 que ainda não existem aqui no Brasil, que é o spray nasal e o inalador. Bom, falando do adesivo, da goma e da pastilha, eles repõem a nicotina no organismo de forma lenta
E aos poucos vai se reduzindo as substâncias da nicotina exposta no organismo e vai conduzindo à cessação do fumo. Bom, esses da terapia de reposição de nicotina, eles não são muito eficientes na fissura, porque eles liberam aos poucos a nicotina. E quando um fumante está fazendo uso do cigarro, a substância chega muito rápido ao cérebro e produz dopamina muito rápido. Vamos falar um pouco da parte dos antidepressivos. Nós temos bupropiona, temos vareniclina, temos nortriptilina. Causam alguns efeitos colaterais, mas são muito bons também no auxílio à pessoa que necessita parar de fumar. Na parte psicológica, nós temos terapias diversas. A terapia cognitivo-comportamental é uma muito usada e ela trabalha o desenvolvimento de estratégias para a resolução de problemas. Se criam estratégias e essas estratégias identificam os riscos de recaída e, após isso, desenvolvem estratégias substitutivas. É uma terapia muito interessante e que vai de encontro à mudança de hábitos e de comportamentos que está muito linkada ao ato de fumar. Temos também grupos de tabagismos, temos outros meios também que auxiliam o relaxamento, a acupuntura e diversos outros. Bom, vamos falar um pouquinho agora das fases emocionais difíceis. Bom, temos a abstinência. A abstinência é uma fase muito difícil para o fumante. Por quê? Porque ela causa sintomas. E o hábito de fumar, ele está intrínseco, ele está dentro do nosso dia a dia, ele conecta algumas atividades, são aquilo que a gente chama de gatilhos. Por exemplo, a pessoa acorda, a pessoa toma café, a pessoa assiste TV, lê um jornal, no trabalho, ela linka muitas situações ao cigarro. E isso pode prejudicar essa vontade dela de parar de fumar. Essa vontade, como eu já falei antes, é incontrolável, chamada de fissura, ela dura muito pouco tempo. E dentro dessa vontade incontrolável, às vezes acontecem alguns mecanismos de racionalizações das pessoas que podem levar tudo a perder. O que são essas racionalizações? A pessoa inventa desculpas para si mesma. Por exemplo, eu vou parar de fumar amanhã, esse cigarro vai me ajudar muito, em seguida eu continuo. É meu único vício, eu vou fumar. Então, deve-se estar atento a essas racionalizações e buscar estratégias para combatê-las. Bom, após essas racionalizações, a gente pode falar um pouquinho que é muito importante reconhecer o risco de recaída. É muito importante entender os motivos que levam o paciente à recaída e criar estratégias para lidar. Na terapia, nós temos alguns confrontos de pensamentos, temos algumas estratégias muito úteis no dia a dia. Falando um pouquinho agora do porquê é difícil parar de fumar. Bom, o cigarro, como já dito antes, é um companheiro dos momentos difíceis. Como eu disse antes, aqueles gatilhos que impulsionam o fumar, como tomar café, uma bebida alcoólica, estar com fumantes, socializar com fumantes, sensação de ansiedade, inquietação, estresse, sentimentos negativos, tudo interligam ao ato de fumar. Então é muito importante reconhecer esses gatilhos e criar estratégias para combater esses gatilhos. Outro fato que gera dificuldade é lidar com a abstinência, conhecer todos os sintomas. Cada indivíduo é um e vai apresentar alguns sintomas. Há aqueles indivíduos que felizmente não apresentam sintomas de abstinência. Mas os sintomas são inquietude, ansiedade, perda de concentração, tristeza, insônia. E é muito importante criar estratégias para lidar com eles, desenvolver formas de lidar para amenizar esses sintomas da abstinência. E agora nós vamos falar um pouquinho das dicas que auxiliam aquelas pessoas que querem deixar de fumar. Bom, a associação que as pessoas fazem com o cigarro é algo que deve ser levado em consideração e as pessoas têm que se sentir motivadas para parar de fumar. Elas devem ter bem claro a razão pela qual elas deixarão de fumar
e a razão pela qual estão largando o cigarro. A associação que as pessoas fazem ao cigarro é muito importante a identificação delas. Desenvolver habilidades para a resolução de problemas, de situações problemas, é muito importante. Criar estratégias, construir estratégias e identificar os riscos de recaídas e, posteriormente, desenvolver estratégias substitutivas. Por exemplo, reconhecer situação de estresse, de álcool, de sentimentos negativos, de inquietação, de mau humor e aprender algumas estratégias. Por exemplo, a diminuição do humor negativo, buscar atividades que lhe tragam prazer, que lhe dão uma sensação de bem-estar, banhar, ler um livro, ouvir uma música, caminhar. Existem diversas alternativas. E também outra muito importante é o controle da urgência da necessidade de fumar. Ingerir líquidos gelados ajuda, mascar balas, chicletes dietéticos de preferência, são alternativas que auxiliam. Bom, atividade física sem dúvida é muito indicada. Mude de hábitos. A mudança de hábitos muda o caminho que você geralmente usava no seu dia a dia para fazer suas coisas. Crie coisas novas para sua rotina. Reconheça as razões que te levam ao cigarro e evite-as. É muito importante. Presenteie-se, por exemplo, quando você tiver uma semana sem fumar, um mês sem fumar, aquele dinheiro que você gastaria para comprar um cigarro, compra alguma coisa para você. Olha a parte boa daí, tenha certeza que você já tá caminhando aí nesse propósito e ganhe uma coisa positiva para si, além de estar conseguindo parar de fumar. A gente tem dois métodos. A gente tem a parada gradual e imediata do cigarro. E o que podem ser isso? Você deve marcar uma data e deve cumprir essa data, no muito em 30 dias, para não ficar adiando e deixar para depois. Aconselho-se umas 2 semanas, em 2 semanas. E o que vocês podem fazer? Ir reduzindo o cigarro gradativamente. A cada dia, consome, por exemplo, no primeiro dia 30 cigarros, no segundo 25, no terceiro 20, no quarto 15, no quinto 10, no sexto 5 e no último cessa. Para o cigarro, joga fora isqueiro, joga fora cinzeiro, joga fora cigarro, não tenha nenhum nem por urgência, jogue fora, tire do ponto de vista, tire de perto. E tem outro mecanismo também, que é o de redução, que vai reduzindo a hora do cigarro. Por exemplo, se num dia você fuma às 9 da manhã, às 11, às 13, às 15, às 17 e às 19, no segundo dia você vai pular o das 9, vai fumar às 11, às 13, às 15, às 17 e às 19. E assim consecutivamente. A cada dia você vai reduzindo um cigarro, vai chegar no último dia, você vai fumar no último horário às 19 e após isso se despede de todos os seus artefatos que te referem ao cigarro e mãos à obra. E para conseguir ficar sem fumar, existem os gatilhos. É muito importante reconhecer os gatilhos e fazer o uso de líquidos, mudar estilo de vida, balas, gomas de mascar. Para a família, apoio familiar é algo muito importante. A família motiva o paciente, a família contribui não fumando próximo ao paciente, ela contribui incentivando, mudando rotina, mudando hábito, é extremamente importante. Bom, agora vamos às perguntas do e-mail. A Vanessa Marques pergunta: quais são os riscos para a mulher grávida? Bom, Vanessa, a mulher grávida tem muitos riscos ao fumar, principalmente para o bebê. Ela corre o risco de o bebê nascer prematuro, com malformações, o bebê pode nascer com problemas pulmonares e futuramente cardiológicos. É muito arriscado o tabagismo na gravidez. Nós temos algumas pesquisas realizadas que dizem que a terapia de reposição de nicotina
pode servir para gestantes e para pessoas que já passaram por infarto agudo do miocárdio antes. Esses são pacientes que devem ter um certo tipo de cuidado quando se pensam em parar de fumar, porque o cigarro traz diversas substâncias prejudiciais à saúde. Essa terapia de reposição de nicotina, ela vai dosando a nicotina, que é a substância viciante, e aos poucos vai facilitando a cessação do fumo. Bom, a Rita de Castro nos pergunta: quais os riscos para as crianças que convivem com fumantes em ambientes fechados? Bom, Rita, essas crianças elas tendem a desenvolver doenças pulmonares e futuramente doenças cardíacas, asma, bronquite. Elas adquirem um risco aumentado de desenvolver doenças pulmonares e cardíacas ao longo do tempo. As imagens, a Maria Silva pergunta: as imagens e frases de advertência nos maços de cigarro causam que tipo de impacto psicológico? Bom, Maria, causam impacto psicológico sim. Quando você vai fumar e você compra uma embalagem de cigarro e você atrela a embalagem ao seu prazer, ao seu bem-estar, e você pega aquela embalagem e se depara com uma pessoa extremamente debilitada e doente, e as cenas são fortes. Então causa um tipo de impacto psicológico, mas aquela pessoa que já está muito motivada e muito dependente da nicotina acaba virando do outro lado do cigarro e consome o cigarro. É um fator que é importante a gente refletir sobre, porque fumar, o hábito de fumar traz a sensação de prazer, mas vem atrelado a diversas situações maléficas para a saúde. A Fabiana Gil pergunta: já tentei várias vezes, mas sempre voltei a fumar. Será que um dia conseguirei parar em definitivo? Bem, Fabiana, é claro que você consegue. Se você tiver motivação, determinação e disciplina, você dá conta. A recaída faz parte desse processo de cessação do fumo. Então, você deve aceitar uma ou outra recaída, reconhecer os motivos que te levaram a ela e criar estratégias para lidar com isso. Qualquer um pode parar de fumar, basta ter uma motivação, e o auxílio de um profissional também é muito válido para essas pessoas que têm dificuldade de parar de fumar. Há quem consiga parar por conta própria, mas é uma parcela muito pequena da totalidade de pessoas que fumam e querem parar de fumar e não dão conta de parar sozinha. Então, por isso, a orientação profissional é muito importante também. O Roger Benetti pergunta: por que alguns conseguem e outros não conseguem parar de fumar? Como posso saber se sou fraco ou forte dependente de nicotina? Bem, Roger, existem diversos fatores para você se dar conta do seu grau de dependência de nicotina. A sua carga tabágica, se você fuma ao acordar, se você não consegue ficar em ambientes fechados sem fumar. Esses são fortes índices dessa alta dependência da nicotina. Existem testes, tem um teste em específico que mede essa dependência de nicotina, mas é válido ressaltar que além da dependência da nicotina, a parte química, tem a parte comportamental e a parte psicológica, estão muito atreladas a conseguir ou não conseguir parar de fumar, sabe? A parte psicológica, como eu disse, da bengala, do companheiro, do que representa o cigarro, do que ele traz para você, e a parte comportamental, que ele passa a fazer parte do seu dia a dia, então é difícil mudar o caminho, né? Bem, a Gabriela Antunes pergunta: o meu marido parou de fumar há 2 semanas, ele está muito chato com a abstinência, como eu consigo ajudar? Bem, Gabriela, é comum, quando a pessoa para de fumar, aparecerem sintomas de abstinência, né? A irritabilidade é um deles, e você pode muito, a família é muito importante nesse processo, para ajuda. É importante você criar motivações junto com ele, ajudá-lo a mudar de hábitos, criar estratégias junto com ele. É bom você reforçar aqueles gatilhos e tentar tirar aquele momento em que ele tomava um cafezinho e fumava junto, ou então bebia alguma bebida alcoólica e fumava junto, ou então ia para o barzinho
com colegas e dali já puxava um cigarro. É muito importante reconhecer tudo isso, lembrar que a recaída é algo normal, recair 3, 4 vezes e aprender com essas recaídas, construir estratégias para não voltar ao ponto do início, quando se decide parar de fumar. É muito importante, tá certo? A Andresa Sodré pergunta: ouvi dizer que é uma genética no ato de fumar, é verdade? Bem, Andresa, não podemos dizer ainda, não tem uma razão específica que comprove que há uma genética no ato de fumar. A gente pode dizer que sim, tem um modelo. Aquelas crianças que convivem desde cedo em família, que os pais, os parentes são fumantes, elas têm maior tendência a desenvolver o hábito do cigarro. A Daniela Linhares pergunta: existe realmente esse papo de tabagismo passivo? Daniela, existe e é algo que preocupa, porque o tabagismo passivo, ele acarreta prejuízos para a pessoa que está inalando a fumaça do cigarro. Ela adquire riscos aumentados de ter uma doença cardíaca ou uma doença pulmonar. Então é muito importante, no momento de fumar, se precisa fumar, vai fumar num ambiente aberto, longe de pessoas, porque essa história do fumante passivo é realmente importante. A Ana Paula pergunta: como eu consigo incentivar o meu marido a parar de fumar? Não sou fumante e ele já comentou inúmeras vezes que gostaria de largar o vício. Bem, Ana Paula, como eu já disse, é importante incentivá-lo a mudar de hábitos, a adquirir hábitos saudáveis, a praticar atividade física. A recaída, como eu disse, é esperada. Incentivá-lo a fazer uso de bebidas geladas, de mascar chicletes, de gengibre, cravo, canela, a reconhecer as razões pela qual a recaída dele acontece e a criar estratégias para que isso não aconteça. E sem dúvida, ir treinando a frase daquele fumante que passa por esse período de decidir parar de fumar e treinando aquela frase: não, obrigado, eu não fumo. Vai fortalecendo, vai incentivando, vai reforçando as motivações dele, que é possível e ajuda muito. A Solange Figueiras pergunta: qual o principal tratamento psicológico para recuperar um viciado em tabagismo que fuma há mais de 30 anos? Solange, nós temos na psicologia diversos tipos de tratamento. Temos os em grupo, temos os individuais. Os individuais, que tem tido muita resposta no tratamento do tabagismo é o tratamento cognitivo comportamental. Bom, agradeço a todos vocês pela participação. Gostaria de dizer para vocês que o Doutor Consulta consta com mais de 40 especialidades, dentre elas a parte médica, a parte de psicologia, fisioterapia, odontologia. Eu recomendo a vocês que assinem a página para receber notificações sobre os próximos lives e que continuem acompanhando o Doutor Consulta nas redes sociais. Agradeço a todos e muito obrigada. Boa tarde.